Você sabe onde nós estamos? Nós estamos aqui em Pau Grande, Magé, Rio de Janeiro. Foi aqui que viveu, nasceu, foi criado, considerado por muitos o maior jogador de futebol de todos os tempos. Até mais que Pelé por alguns. Ele jogava na linha de frente ali com Pelé e foi aqui. É fruto aqui de Magé. A nossa cidade tem muita história bonita, tem muita coisa boa. E hoje é o dia da gente conhecer um pouquinho mais da história desse grande craque. Você viu ali que eu estava de frente para o monumento que foi feito em homenagem a ele. Estamos aqui na praça em Pau Grande, Praça Montese. E hoje foi instituído pela prefeitura o Dia da Alegria, que é em homenagem a esse grande craque da história do futebol. E nós vamos contar um pouquinho da história desse grande ídolo que é fruto aqui da nossa terra. Considerado por muitos o maior driblador da história do futebol, aqui que viveu, foi criado, brincou, o nosso querido Mané Garrincha, ou simplesmente Garrincha. Nascido em 28 de outubro de 1933, ele viveu até 1983, veio a falecer por problemas relacionados ao alcoolismo, viveu apenas 49 anos, mas nesses 49 anos ele fez história e tá até escrito ali no monumento, considerado o demônio das pernas tortas, outros chamam do anjo das pernas tortas, né? A família de Garrincha vive até hoje no lugar em que ele nasceu há 29 anos. Pau Grande é uma cidadezinha de 3 mil habitantes na raiz da Serra de Petrópolis, a 70 quilômetros do Rio de Janeiro. A vida do lugarejo gira em torno de uma fábrica de tecidos. Todas as casas pertencem à fábrica, inclusive a de Garrincha, que lhe foi dada em usufruto como prêmio pela conquista da Copa do Mundo de 1958. Nesta casa aqui em Pau Grande, que fica onde mora a neta dele, tem essa linda homenagem, essa imagem muito bonita. E o seu apelido, Garrincha, vem de um passarinho típico aqui da região. Ele também tinha uma diferença nas pernas, né? Uma perna era um pouquinho maior do que a outra. E logo aos 14 anos, ele foi aí nas categorias de base do Esporte Pau Grande, né? E depois também foi para o Serrano, onde teve sim a oportunidade de se apresentar ao Botafogo, onde fez aí a sua carreira, né? Lá na frente do Botafogo, onde o Botafogo lá no Rio joga, o campo dele tem uma estátua grande com a sua homenagem, onde ele fez a maior parte dos seus jogos. E na seleção brasileira, ele jogou mais de 60 jogos e participou apenas de uma derrota. É considerado aí um dos maiores, né? Da seleção, que participou das Copas lá da época de 50 e 60, quando o Brasil foi bicampeão, uma seguida da outra, né? Começou sua carreira aos 14 anos, né, jogando nas categorias de base do Pau Grande Esporte Clube. Depois foi para o Serrano, e aonde teve uma oportunidade para o Botafogo, onde lá ele foi descoberto, as suas habilidades. Dizem que aquela coisa de driblar era mais assim, além de ser uma habilidade, um diferencial, era também pela brincadeira, né? Ele gostava daquilo. E só com a camisa da seleção ele jogou em mais de 60 jogos. E desses 60 jogos, apenas uma derrota ele participou. Então, e foi um dos principais jogadores da conquista do Brasil da Copa de 58 e do bicampeonato mundial do Brasil na Copa de 62. Ele foi o principal, porque Pelé na época teve um probleminha, teve uma contusão, teve, né, alguma coisa lá na perna dele, então foi o Garrincha. Então ele jogava ali na linha de frente, então por muitos a gente fala que Pelé é o rei do futebol, mas por muitos ele é considerado até maior do que Pelé. Isso tudo aqui na nossa cidade, é da nossa história, a gente precisa saber, precisa valorizar. E a sua vida amorosa passou por alguns... como é que eu vou dizer, né? Primeiro ele casou com a sua noiva e teve 9 filhos, e depois de alguns anos, né, ele se separou, desquitou, que se dizia na época, e casou com a cantora Elza Soares, que será homenageada pela Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval 2020, e esse relacionamento durou 16 anos, tiveram apenas um filho que morreu num acidente. E o casamento acabou um pouquinho antes dele morrer, devido aos problemas aí relacionados ao alcoolismo, que é a parte triste. Mas o que eu quero dizer? Não importa quantos anos você viva, não importa se é
muito ou pouco, o que importa é a história, é a marca que você deixa. Infelizmente perdemos Garrincha, mas a marca que ele deixou está até hoje viva em nossos corações, na história do futebol e na história da nossa cidade, que nós precisamos valorizar, conhecer e divulgar. E é isso.